pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para iniciarmos o nosso estudo de polígonos. Depois que nós estudamos razoavelmente ângulos formados por paralelas, retas paralelas cortadas por transversal, várias aulas foram gravadas nessa temática, nós avançamos agora em geometria dentro do grande tema polígonos. Mas antes de nós estudarmos propriedades de polígonos especificamente, nós temos que recuperar alguns conceitos. Bom, vamos comigo então? Primeiro, eu falo para vocês de linha poligonal, que eu vou usar a classificação de linha poligonal para você chegar a entender o que seria o polígono, tá? Bom, em linhas gerais, uma linha poligonal ela é um conjunto de segmentos consecutivos não colineares. Primeira classificação aqui, eu quero visual com vocês. Eu tenho aqui uma linha poligonal aberta e do outro lado aqui eu tenho uma linha poligonal fechada. O conceito é simples. Pelo próprio desenho, a gente observa aqui que eu tenho um ponto final e um ponto inicial coincidindo. É fechada. Então, saio aqui, 1, 2, 3, volto ao ponto original. Eu tenho uma linha poligonal fechada. Aqui, o ponto inicial é diferente do ponto final. Então, eu tenho uma linha poligonal aberta. Essas linhas são segmentos de reta. Esses são segmentos de reta consecutivos, não colineares, porque para eu formar uma linha poligonal, o segmento consecutivo que vem depois, ele não pode estar na mesma, não pode ser colinear com o anterior. Então, cada segmento consecutivo ele é não colinear com o anterior. Bom, eu também posso ter uma linha poligonal simples ou uma linha poligonal não simples. A linha poligonal simples não há cruzamento entre as linhas, e na linha poligonal não simples eu tenho cruzamento entre as linhas. Em linhas gerais, então, eu posso dizer que a linha poligonal é uma linha plana, uma linha no plano, formada por segmentos de reta consecutivos e não colineares. Foi o que eu já tinha comentado com vocês, mas com as classificações facilita a compreensão do que vem a ser linha poligonal. E por que é importante? Porque eu quero chegar numa ideia do que é o polígono. Eu tenho, para a definição do polígono, uma linha poligonal fechada, tranquilo? Simples, não tem cruzamento. E essa linha poligonal fechada e simples, ela vai definir para mim duas regiões no plano. Uma região interna e uma região externa. Está aí definido o polígono. Então, o polígono divide o plano em duas regiões sem pontos em comum. Lógico que para isso eu tive que usar o conceito de linha poligonal. Bom, vamos avançar então para uma classificação importante de polígonos. Eu tenho o polígono convexo e o polígono côncavo. Ora, o polígono côncavo, diferente do polígono convexo, eu consigo encontrar dois pontos na região interna, que quando eu ligo, ela passa pela região externa. Ora, aqui claramente, se eu ligar esse ponto em verde a esse ponto em verde aqui embaixo, eu passo por uma região que não pertence à região interna. Eu passo por um ponto, vários pontos aqui da região externa. Se eu pego esse polígono convexo, por exemplo, nenhum ponto que eu encontre aqui, eu vou pegar aqui, ó, esse ponto. Não tem nenhum outro ponto que eu pegue e ligue que vai passar por uma região externa. Lógico, se eu ligar daqui para cá, vai passar por uma região externa. Mas eu tenho um ponto dentro e um ponto fora. Não estou falando isso. Para o polígono ser classificado como convexo, quaisquer dois pontos internos que você pegue e ligue, você tem que garantir que não vai cruzar pela região externa. Então tá a diferença aqui do polígono convexo para o polígono côncavo. Vamos avançar agora então para dizer para vocês o que são polígonos regulares. Os polígonos regulares são aqueles em que os ângulos internos são todos iguais e o valor dos lados também são todos iguais. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma figura de um polígono e vou marcar com vocês diagonais, lados, ângulos internos, externos, mas aqui fica a definição prévia. Um polígono regular é aquele que os ângulos internos e os lados são todos iguais. Perímetro de um polígono. Ora, o perímetro de um polígono é a soma dos lados do polígono. Aí vem uma coisa interessante. Todo polígono regular, os lados são iguais.
Então, se eu tenho um polígono regular de N lados, o perímetro vai ser N vezes o valor do lado, que é igual. N vezes L. N vezes L seria o polígono, o perímetro de um polígono regular de N lados. Bom, em linhas gerais, a gente representa o perímetro pelo símbolo 2P. Tá? Bom, vamos avançar então e vamos agora para a parte mais importante da aula, que é a gente aprender quais são os elementos de um polígono. Eu desenhei aqui para vocês um polígono que tem 5 vértices. A, B, C, D e E. Ora, o que é importante a gente estabelecer aqui? Eu peguei, por exemplo, o vértice B e marquei o que seria o ângulo interno. Em laranja, B, chapeuzinho, é o ângulo interno associado ao vértice B. Por outro lado, se eu fizer o prolongamento desse lado, eu vou obter como B1 o ângulo externo. Então, B1 é o ângulo externo associado ao vértice B, também relacionado com o ângulo interno B. Eu fiz isso 2 vezes. Eu também mostrei aqui que no vértice C, eu fiz em laranja, eu tenho o ângulo C, que é o ângulo interno, e se eu prolongar o lado BC, eu consigo marcar o ângulo externo C1. Observe que o ângulo interno mais o ângulo externo, somados, vale 180 graus. Então, B1 mais B, 180, C1 mais C, 180. Eu poderia marcar nessa figura o ângulo interno A e o ângulo externo A1. O ângulo interno E e o ângulo externo E1. O ângulo interno D e o ângulo interno D1. Mas vai ficar muito carregada a figura. Eu escolhi 2 vértices para mostrar como é que a gente encontra ou marca o ângulo interno e o ângulo externo. Da mesma forma, eu vou trabalhar com vocês o conceito de diagonal. Para isso, no primeiro momento, eu escolhi apenas o vértice A. A diagonal é um segmento de reta que parte de um dos vértices e vai para outro vértice, sendo que esse vértice não é nem o próprio, nem os 2 vértices consecutivos. Lógico, porque se eu estou no A para o A, eu não tenho nem segmento, é um ponto só. Se eu vou do A para o B, eu tenho um lado, AB. Se eu vou do A para o E, eu tenho um lado, AE. E lado não se confunde com diagonal. Agora, se eu vou do A para o C, isso não é lado, é diagonal. Se eu vou do A para o D, eu tenho uma outra diagonal. Então, do vértice A, eu consigo traçar 2 diagonais, AC e AD. Eu não consigo traçar a diagonal de um vértice para ele mesmo, nem para os 2 vértices imediatamente consecutivos. Tá? Bom, aqui então eu pude explicitar os elementos de um polígono. Ângulo interno, ângulo externo, diagonal e lado. Então, tá aqui, B e C são exemplos de ângulos internos. B1 e C1 são exemplos de ângulos externos. Diagonal, AC e AD. Esses segmentos são exemplos de diagonais que partem do vértice A. E eu mostrei aqui para vocês todos os lados. AB, BC, CD, DE e EA são lados desse meu polígono. Aproveitando essa mesma figura, eu fiz alguns questionamentos que vocês vão me ajudar aqui. Classifique e conta o número de lados desse polígono. Ora, esse polígono tem 5 vértices. Tá? Os vértices são vértices A, B, C, D e E. E ele tem 5 lados. Sempre o número de vértices vai ser igual ao número de lados de um polígono. E um polígono com 5 lados é chamado de pentágono. Tá? Então, classificação quanto ao número de lados, pentágono. Quantos ângulos internos nós temos? Ora, esse polígono tem 5 vértices, cada vértice tem seu ângulo interno, então ele vai ter 5 ângulos internos. Quantos ângulos externos tem? Ora, para cada ângulo interno eu tenho um ângulo externo, então vai ter 5 ângulos externos. Agora vamos lá. Total de diagonais que partem do vértice E. Eu analisei com vocês as diagonais que partem do vértice A. É bem análogo. Diagonais que partem do vértice E. Eu não conto o E para o E, não conto o E para o A e não conto o E para o D. Mas eu conto o E
para o B, e eu conto E para o C. Então eu tenho o EB e o EC como diagonais que partem do E. Então eu posso dizer aqui que eu vou ter a diagonal BE e a diagonal CE. Total de diagonais que partem do vértice E, 2 diagonais. Agora eu quero o total de diagonais do polígono. Bom, eu vou varrer aqui os vértices. Do vértice A eu tenho AC e AD. Do vértice E eu tenho EB e EC. São diagonais diferentes. Vamos agora aqui para o D. Eu tenho o DA, que é a mesma coisa que o AD, eu não vou contar. Não vale o D para o E, nem o D para o C, nem o D para o D. Mas eu tenho o D para o B, ó. Outra diagonal aqui em laranja. Do D para o B. Então até agora eu tenho 5. Vamos para o C. Do C para o A é igual ao A para o C. E do C para o E é igual ao E para o C. Não vale do C para o B, nem do C para o D, nem para ele mesmo. Então eu não tenho uma nova diagonal quando eu vou para o vértice C, considerando que eu estou fazendo esse meu movimento aqui. Então o total de diagonais que esse pentágono oferece para nós são 5 diagonais. Em videoaulas posteriores, nós vamos chegar numa expressão que representa o número total de diagonais que um polígono apresenta a partir do número de lados. Mas isso é numa próxima videoaula. A videoaula de hoje foi para vocês lembrarem ou aprenderem os elementos mais importantes de um polígono: vértices, lados, diagonais, ângulos internos, ângulos externos. Recuperassem alguns conceitos que são conceitos fundamentais. Entre eles, importantes diferenciar um polígono convexo de um polígono côncavo. Ter convicção que num polígono regular todos os ângulos internos dos lados são iguais. E a partir daí, vocês vão ter condições de continuar acompanhando as aulas de geometria sobre polígonos, que é um tema muito importante dentro da matemática do 8º ano. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dêem dica para os colegas de vocês. Mandem suas dúvidas lá no Instagram, tá? Professor Bruno Amorim, vai aparecer aí no final do vídeo. Mandem suas dúvidas também lá no YouTube, no nosso canal. É importante nesse período que vocês vão ficar talvez um mês e meio, até 2 meses fora do ambiente escolar, que vocês mantenham os seus estudos, continuem aprendendo os conteúdos, e é o meu compromisso com os pais de vocês, meu compromisso com vocês, de oferecer esse conteúdo que normalmente seria dado se o ano, no 8º ano, tivesse seguindo seu curso normal. Com certeza, quando vocês voltarem desse recesso, vocês vão ter condições de acompanhar as aulas de forma bem melhor. E esse é o nosso compromisso aí com vocês. Um forte abraço a todos, galera, e até o próximo vídeo.